Começando pelo Bitcoin, análise técnica, o Bitcoin está entre esses níveis de preço bem definidos, suporte em 26.400 aproximadamente e resistência em 28.800. O rompimento de um desses níveis vai ditar aí o movimento para as próximas semanas. O Bitcoin teve um repique bem forte aqui do suporte, após bater bem próximo. O volume está, de certa forma, ascendente, né? A gente consegue ver aqui, mas ainda não está um volume muito acima da média, apesar de que os candles anteriores no 4 horas denotaram volumes ascendentes. Se a gente tiver um volume no candle atual maior que o anterior, provavelmente a gente vai romper ainda hoje a resistência. Muitas altcoins estão performando muito bem hoje e nessa última semana. A gente está acompanhando aqui esse padrão na dominância do Bitcoin, que ontem ameaçou romper para baixo esse triângulo, mas retomou boa parte da queda, ou quase toda, já voltando aí para a região de 47,7. Para as altcoins subirem, né, a dominância tem que cair para poder migrar capital do Bitcoin para as altas. Se a gente olhar no semanal, a dominância está em região de resistência, mas ela pode romper e ter uma pernada de alta antes de começar a consolidar e recuar para as altcoins se movimentarem. Se a gente olhar só pelo market cap, né, o Bitcoin andou muito mais do que as altcoins nesse rally desde o início do ano. Então, se a gente olhar aqui o Bitcoin, o market cap, né, do Bitcoin subiu 80%, o que refletiu no preço, né, claro. Mas o Total Tree, que é o market cap total, excluindo Bitcoin e Ethereum, que seriam as altcoins, subiu só 30%. Então, de certa forma, as altcoins ainda estão com um movimento atrasado, que pode representar muitas oportunidades. A mesa estava de olho em Cardano. A gente vê que o 4 horas subiu bastante, mas sem dar a entrada que a gente estava esperando, né, a formação de um fundo. O que é até bom, porque a gente, de certa forma, está rompendo a LTB e recuperou todos os níveis de Fibonacci na retração desse repique, o que mostra a força do ativo para performar aí nos próximos dias e semanas. A gente tem essa linha vermelha, que é o Point of Control do VRVP, que seria onde tem mais liquidez, né, nesse indicador, seria o perfil de volume. Então, provavelmente, se a gente tiver um rompimento aqui, a gente vai, em alguma hora, buscar essa linha, o que representa um risco-retorno muito bom para Cardano, se a gente conseguir uma entrada no 4 horas, mas como a gente viu aqui, desde o toque na LTA, ela subiu em linha reta, sem formar fundos, né? Nem os 5 minutos, nem os 15 minutos entraram em sobrevenda. Se a gente olhar aqui, o alarme ainda está plotado no 5 e não foi ativo, e nem no 15, então isso vai representar uma boa entrada, né, no ativo. Acredito que agora o 15 minutos tenha uma simetria maior, porque como a gente distanciou muito, os 5 minutos vai representar um fundo mais raso, né? E seria um fundo numa hora. Acredito que o 15 minutos sem sobrevenda, né, se a gente pegar a tocar, vai representar uma entrada com mais risco retorno, né, desde que a gente consiga uma formação de fundo em algum lugar mais próximo do fundo anterior. Então, se a gente olhar dessa forma, a gente pode tentar ter uma entrada long em Cardano. O XRP rompeu o triângulo ascendente e está uma das mais fortes, né, depois de um padrão muito organizado, eu diria, de acumulação aqui nessa região de fundo. A gente tende a reverter a tendência em XRP e buscar primeiramente os alvos aqui em 0,8, 0,9, ao que tudo indica, né? A gente está enfrentando agora uma resistência aqui de suportes anteriores, assim como o Bitcoin está em um momento de resistência aqui de suportes anteriores na região dos 28 mil. A XRP tá bem forte, né? Principalmente se a gente olhar contra o seu par Bitcoin. Ela está saindo também de uma região de suporte no semanal e abriu bastante espaço no diário para a gente formar um fundo e dar sequência nesse movimento. Se a gente olhar
as altcoins par BTC, algumas ontem à noite e hoje elas estavam subindo praticamente todas versus Bitcoin, mas esse movimento de hoje, o Bitcoin voltou a chamar a capital com essa reversão aqui após tocar o suporte. O cenário ideal para as altcoins agora seria o Bitcoin consolidar aqui, né, por algum tempo, não romper a resistência, mas também não romper o suporte. Assim as altcoins têm espaço para acompanhar o Bitcoin. O Ethereum ainda também está... O Ethereum, que a gente não considera uma altcoin, né, mas seria a primeira ali após o Bitcoin, a dominância vem caindo, estagnada no semanal, mas no diário vem caindo. E o Ethereum também está com um movimento mais atrasado do que o Bitcoin. Uma olhada rápida aqui nos índices, o índice do dólar, né, está contribuindo bastante para o rally de alta nas criptos, depois de formar um topo, acho que uma boa probabilidade de ser o topo do movimento inteiro, né, do topo global desse movimento todo de alta do DXY que veio desde maio de 2021. Agora a gente teve um repique muito fraco no semanal, se a gente medir pelo Fibonacci, a gente tocou no nível de 0,382, o que configura uma bandeira de baixa, né, um repique fraco, então a gente provavelmente já formou na verdade nesse topo descendente, já que o 4 horas perdeu a sua tendência de alta, então a gente configura que já foi estabelecido um topo descendente, né, a gente teve um topo, um fundo, um topo descendente e um pivô de baixa, rompendo o fundo anterior. Então isso classifica já um topo descendente no semanal no DXY, o que dá força aí para o nosso mercado cripto. Bolsas estão mais devagar do que as criptos, né? Acho que o macro está pesando bastante nos Estados Unidos ainda, a cripto está com mais gás, as bolsas ainda não estão abertas, mas os futuros, né, Nasdaq hoje 0,8 e S&P 500 0,8 também, 0,88, Nasdaq 0,79, 0,8, S&P 500. Movimentos tímidos ainda das bolsas, mas cripto está mostrando bastante força, né? Vamos dar uma olhada no ouro, porque o Bitcoin tem replicado bastante os movimentos do ouro. A gente vê que o ouro também está numa zona de consolidação próxima a uma resistência, com um repique leve e com um movimento de alta no semanal, assim como o Bitcoin está imprimindo. Então é importante a gente acompanhar uma correlação de curto prazo que a gente está medindo, né? Não é garantido que isso vai não é garantido que isso vá se manter no longo prazo, mas se a gente medir aqui o coeficiente de correlação do Bitcoin com o ouro, a gente vê que ele está positivo, né? É bem interessante isso. Veja que a correlação está quase em 0,9, está bem forte. Então o Bitcoin replicando aí a correlação com o principal metal. Se a gente medir aqui, colocar, por exemplo, o Nasdaq, ou colocar Nasdaq, a gente vê que essa correlação também está alta no semanal, mas se a gente medir no curto prazo, né, está mais baixa. Não era Nasdaq, então, que a gente estava medindo, era S&P 500, mas interessante ver também que está uma correlação bem positiva com o Nasdaq. E a gente tiver um recuo das bolsas, essa correlação está até maior do que a do ouro. Então a gente pode ter impacto também no mercado se a gente manter essa correlação. Eu acho que o que eu tinha medido era com S&P 500. Acho que era. É estranho, cara. Ah, tá. A gente estava acompanhando essa métrica aqui nos últimos dias, mas ela teve uma alta. Então aumentou bastante a correlação com as bolsas também. O cenário nesse sentido mudou um pouco. A gente estava aqui no dia 22 de março com a correlação negativa de 0,03 com o S&P 500. Mas nessa última semana aí a correlação voltou a ficar positiva, mais próxima de 0,9, o que é interessante também. E o ouro diminuiu no curto prazo. Ó. A gente estava acompanhando isso. Perdão, eu mudei o ativo aqui em cima. Só para confirmar mesmo essa
importante a gente acompanhar, porque isso foi até vinculado bastante aí no mercado e a gente estava acompanhando isso. Mas você vê que o ouro tá até mais forte, né? Tá uma correlação maior, mas ambas estão positivas. Então, mas no geral, o cenário segue positivo aí para as criptos, né? Não tem nada que nos mostre que o mercado perdeu força, pelo contrário, o Bitcoin tem formado fundos e tido continuação de tendência desde a reversão lá após o rompimento dos $17 mil no início do ano. Todos os tempos gráficos, né, os mais importantes, como o semanal, o diário, o mensal, né, o mensal já teve um repique forte suficiente para a gente formar um fundo, então todos eles estão em tendência de alta, então a tendência primária do ativo com os tempos gráficos maiores é de alta e nada nos faz querer o contrário. E o cenário aí para as altcoins continua mais assimétrico. Quando eu digo assimétrico, tem mais risco de retorno mais altos do que no Bitcoin,